Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá, com muita fé e alegria, para o início do nosso trabalho neste terceiro bimestre, e nós trabalharemos nessa proposta no livro didático de português, tá bem? Então, nosso livro didático, trabalhando aí o que vem a seguir, e nós trataremos aí de um trabalho falando e conhecendo a narrativa, compreendendo este tipo textual, o que é, através de um trecho de um livro das aventuras da Emília, a Emília, aquela boneca sapeca, né? Que vem trazendo aqui um momento em que nas suas aventuras ela se reduz a um tamanho mínimo de 1 centímetro e se coloca ali no tamanho dos insetos, quando ela então pode vivenciar, ter a convivência com esses pequenos seres e aí compreender ali as suas dificuldades, né? O que eles vivem, onde eles vivem, como que ela tem essa experiência. Antes de nós falarmos do texto em si e da proposta de trabalho, que ao final a proposta, depois de respondidas as questõezinhas aí no livro, vocês produzirão um texto. Então vamos para a proposta, que é o seguinte: vamos compreender o que é uma narrativa, porque aí está falando narrativa ficcional. O que é narrativa ficcional? Mas antes de compreendermos o que é uma narrativa ficcional, nós vamos falar da narrativa. O que é uma narrativa? Narrativa é narrar, é o ato de narrar. O que é narrar, né? Narrar é contar. Contar é algo que se desenvolve, são acontecimentos, fatos, ocorrências. O que são ocorrências? É um conjunto de coisas, de ações, né, realizadas com pessoas ou com alguém, se for no mundo da ficção, no caso, com objetos, coisas que se personificam, né? Mas são fatos, acontecimentos. Então, a narrativa, ela vem contando para nós, para o leitor, esses acontecimentos. O que aconteceu, como foi, com quem foi, onde foi, né? E como isso termina. Então, isso faz parte da narrativa. E narrar significa contar. Então, contar aí histórias, contar a respeito dos acontecimentos. E vamos assim, então, agora, depois de falarmos que narrativa é contar, vamos ver algumas características que dizem para nós que trata-se de um texto narrativo. O texto narrativo, ele vem contando, né, acontecimentos, e nós vamos ver o que caracteriza. Caracteriza pelo seguinte: se narrar é contar, então tem aquele que conta, é aquele que narra os acontecimentos, que vem dizendo para nós, contando para nós aquilo que é a história, né? E aí nós temos então o narrador. O narrador é aquele que conta a história para o leitor. E o narrador, ele participa, né, da história de 3 maneiras. Ou ele conta a história da qual ele faz parte, ele é um dos personagens dessa história, ou seja, ele vivenciou ali os fatos, os acontecimentos, as ações ocorridas, né? E ele fez parte daquilo que está sendo contado. Então, ele é o narrador personagem, né? Ele pode ser tanto principal ou secundário, né? Mas ele narra, ele conta a história em primeira pessoa. Como assim? Nós sabemos que ao contar, se você conta algo que aconteceu com você, você vai falar de você. Então, em primeira pessoa, eu estava lá, foi comigo, né? Aconteceu comigo, foi para mim. Então, veja bem, tudo na primeira pessoa diz respeito a você e você é personagem e é narrador. Então, narrador-personagem, aquele que viveu ali todos os acontecimentos porque ele fazia parte daquele contexto. E aí, nós temos o narrador observador, que é aquele que não estava lá nos acontecimentos, ele não participava daquilo, mas ele sabe daquilo e ele pode dizer para nós, ele pode contar para nós as coisas como aconteceram, porque ele ficou sabendo de alguma maneira. E tem
o narrador onisciente, que é aquele que, além de ser observador, mas ele tem uma profundidade de conhecimento com relação aos personagens, ele sabe as emoções, as sensações, né? Aquilo que sente o personagem, como ele poderia ter reagido, porque ele tem intimidade, ele conhece, então ele pode passar ali mais profundamente, mais próximo daquilo que o personagem poderia sentir, né? Quais são as emoções que ele ali carregava. Então, vamos falar aqui o seguinte: narrar significa contar. Mas o que é uma narrativa de ficção? Narrativa de ficção é você contar algo que parece verdadeiro, parece real, mas que não é real. Não existe no mundo da realidade, é ficção. O que é uma ficção? É aquilo que faz parte do imaginário, né? Aquilo que está naquilo que nós somos capazes de imaginar, de criar e trazer para a situação como se fosse verdade. Então, é uma ficção apresentada como se fosse uma verdade, como nós e vocês lerão aí no livro, nesse texto retirado aí do livro das Aventuras da Emília, tá certo? Você lerá como se tudo fosse ali verdadeiro, como se tudo fosse possível, o que ela está descrevendo, o que ela está falando, o que está sendo colocado como uma verdade, que ela vivenciou, o que aconteceu, o que ela pensou, o que ela percebeu, né? O que ela de repente já vislumbrou. Então isso é uma narrativa e que traz ali uma coisa que não é parte da verdade, mas que parece ser verdadeiro, né? Então, a gente tem aí a ficção é bem isso, que eu sou capaz de imaginar no mundo da criatividade, mas trazendo para a escrita como uma possibilidade real, tá certo? Aí, então, na página 54 do livro didático, vocês lerão o texto, A Viagem pelo Jardim, e vocês encontrarão aí com essa aventura da Emília, quando então ela conseguiu se reduzir aí no tamanho de insetos e ter aí uma aventura neste mundo mínimo, tá bem? Depois de lido bastante atentamente o texto 3 vezes, né, em que vocês então tem a concepção da ideia do texto e observando aí narrar, contar, está contando, o narrador, ele vem dizendo a história, mas também tem a participação direta da fala aí do personagem através da sua fala, né, no discurso direto, e aí vocês vão percebendo toda esta, todo o desenrolar do texto, né, e da história. Vocês irão então responder de acordo com o que está colocado no número 1, e vocês então vão observar o seguinte, que a Emília, ela explora o mundo lá, né, dos pequenos, dos seres pequenos, e é o mundo onde ela faz muitas descobertas. E aí, sobre essa afirmação, você vai dizer, o que permitiu ela comparar o Mad Palmos como uma escada rolante? O que no texto permitiu que a Emília pudesse comparar o Mad Palmos a uma escada rolante? A escada rolante é do nosso mundo real, mas o que ocorreu lá, em que a Emília comparou o Mad Palmos, que é um inseto, uma lagarta, com uma escada rolante, vocês observarão no texto o que permitiu ela fazer essa comparação. Como que era o solo onde estava plantada a hortênsia? Então, o texto está trazendo todo o desenvolvimento da história narrada, contada, e aparece lá o lugar onde a hortênsia estava plantada. E vocês vão responder de acordo com o texto. Depois, na página 55, continuando, vem a última questão aí da sequência, na letra C, em que a Emília formula uma explicação para o fato de os bichinhos de seu tamanho, no tamanho dela reduzida, terem vários pés. Por que será que ela chega a essa conclusão? Ela formula uma explicação para entender por que esses bichinhos pequeninos têm tantos pés, vários pés, né? Qual que foi a explicação dada pela Emília? Depois vem o número 2, que vem perguntando. O texto conta com uma situação fictícia, que não é real.
inventada, criada, imaginária. No entanto, ela parece ser real. Em sua opinião, o que torna isso possível? O que faz com que uma história que não é verdadeira, ela faz parte somente do imaginário, ela pode parecer para nós como possível, né? E depois de respondido isso aí, vocês farão uma produção. Vão produzir um texto, que é uma narrativa, e essa produção enquadra-se no gênero textual relato, em que vocês vão relatar uma experiência ficcional, né? Claro, através da ficção, como a Emília, em que vocês, reduzidos ao mesmo tamanho que ela, encontraram aí, depararam com situações que vocês irão narrar para nós, tá? Observando esses pontos em destaque que aparecem aí, tá certo? Então, você será o narrador dessa história. E você vai usar o quê? Primeira pessoa. Você vai usar eu, comigo, né? Para mim, até mim. Então, você vai dizer de você nesta história que você vai produzir. Você vai começar contando desde o momento em que você foi encolhido. O que aconteceu com esse? Foi um encolhimento seu. Mas aí você vai falar onde você estava. O que você estava fazendo nesse momento em que tudo isso aconteceu? O que você fazia? Onde? Qual era o lugar que você estava? E você teve que reação com relação a esta ocorrência? Você vai pensar nos obstáculos, nas dificuldades que você enfrentou quando então foi reduzido de tamanho, e o que você, que estava num mundo que ficou para você extraordinário, né? E você teve móveis, embalagens de produtos, objetos que você precisava escalar, os buracos, e as dificuldades que você encontrou como um ser pequenino, né? Como você poderá ver aí, joaninhas, besouros, aranhas, formigas, o que você encontrou aí neste mundo mínimo que você foi transformado e reduzido? Você vai relatar as suas reações e sentimentos, você vai dizer o que você sentiu, como foi o momento, o durante, os acontecimentos, que você tinha medo, você tinha muita curiosidade, você tinha tristeza, preocupação, qual eram os anseios, os sentimentos e as sensações aí neste momento fictício, você reduzido aí junto com esses insetos em que foram aí mencionados. E aí você vai narrar as suas aventuras, né? Você vai contar as suas aventuras, procurando prender a nossa atenção daqueles que serão seus leitores, tá? E você vai dar um título ao seu texto. Então, este é o pedido para que depois que vocês completem